Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é janela mais uma vez para falar sobre um brasileiro que se transfere e não é qualquer brasileiro indo para a Europa, é um dos principais jogadores do ano de 2019 por aqui, um dos mais promissores também, estou falando do Bruno Guimarães e a ida dele para o Lyon. Então, conto aí com a inscrição de você, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa aí o sininho também, deixa o seu comentário. Você acha que o Lyon foi o melhor destino para o Bruno Guimarães? Você imagina o que da carreira dele pela Europa nos próximos anos? Fique à vontade, já é um jogador para a seleção brasileira, até começando por essa última questão. Acho que é um jogador que já estava no radar da seleção brasileira, disputa agora o pré-olímpico com a seleção, mas é um jogador sim para estar aí no radar para as próximas convocações. Acho até que poderia ter sido lembrado antes, já estava certamente sendo observado, porque é um jogador que foge um pouco, não sei se foge a palavra, porque o Brasil tem mudado um pouco o tipo de meio-campista que tem produzido nesses últimos anos. E tem produzido mais jogadores com esse perfil. Durante um pedaço aí dessa última década, a gente viu o Brasil com um buraco muito grande, uma lacuna muito grande a ser preenchida, de meio-campistas mais capazes de uma distribuição, de ditar ritmo de jogo. O Brasil geralmente produzia o volante da marcação, o famoso primeiro volante, marcador à frente da defesa, e um segundo volante infiltrador, que é aquele que não necessariamente vai ter qualidade de passe para distribuir, mas vai chegar, vai infiltrar, vai atacar a área. E foi ficando evidente aos poucos como o Brasil tinha poucos jogadores de um perfil que conseguisse juntar um pouco de tudo isso. Um jogador capaz de jogar à frente da defesa, mas não só à frente da defesa marcando. Um jogador capaz de chegar ao ataque, mas não só de chegar infiltrando. E qual é a melhor forma de mesclar isso tudo? Sendo um jogador que também tem uma leitura de jogo, uma capacidade de distribuição, uma capacidade para organizar e fazer com que a bola passe muito por ele no centro do campo. E o Bruno Guimarães, para mim, é exatamente esse perfil. Então, se a gente olhar para o Bruno Guimarães, que cresceu no Atlético, talvez ali em 2018 tenha sido realmente o ano da afirmação dele, da projeção e da afirmação na equipe, já como um dos destaques, era um jogador com justamente esse perfil, e ele chegou a ser usado até como um dos 3 zagueiros do Fernando Diniz em dado momento, para qualificar esse passe de trás. Depois ele chega a jogar mais à frente da defesa, depois com mais liberdade para chegar à frente, e acho interessante ter essa versatilidade também, porque ele é um jogador capaz de conectar essas peças no meio campo, e é um jogador com uma capacidade física, mas também técnica, e principalmente técnica. Então é um jogador que tem todo o perfil para chegar a se destacar. Aí a gente pode entrar no aspecto, o Lyon é o melhor destino para ele? É discutível. Eu imaginava o Bruno Guimarães indo para uma das principais ligas europeias, se a gente colocar a França como a 5ª liga hoje, e é uma liga que eu costumo defender até, porque muita gente olha e fala, não presta nada, eu não acho dessa forma. A liga francesa revela muitos jogadores, projeta muitos jogadores de qualidade, então é verdade que não existe concorrência, competição para o PSG, mas aí a gente está falando de uma questão de tabela de classificação. Se a gente olha para os jogos, a gente vai enxergar qualidade e uma grande fábrica de desenvolvimento de jogadores também. Então, nisso, não acho que seja negativo para o Bruno Guimarães. Talvez o salto pudesse ter sido para um clube de um nível acima, pensando até, não só em liga, mas pensando até em Champions, pensando em ambição como um todo. O próprio Atlético de Madrid, que era um outro destino muito pensado para ele também. É verdade que no Atlético talvez ele fosse chegar com uma concorrência maior, que poderia afetar diretamente a minutagem inicial dele. No Lyon, o encaixe já é bastante interessante, porque o Lyon passa também por um período de transformação, né? É bom lembrar que o Ndombele saiu na temporada passada, no final da temporada, né, na janela do meio do ano. O Lyon tem no Aouar uma peça de muita qualidade técnica, mas o Touzard, que agora até definiu a transferência dele para o Hertha, mas só para a próxima temporada, não se firmou como um jogador num nível adequado à frente da defesa. Então o Lyon hoje pode ter no Bruno Guimarães um jogador que pode complementar muito bem, e essa parceria com o Aouar pode ser extremamente interessante. O Aouar talvez uma faixa um pouco mais avançada do campo para receber essa bola e achar passes de qualidade também, mas o Bruno Guimarães conseguindo aliar essa capacidade física e técnica também. Então eu vejo como uma dupla, e não necessariamente para jogar só com os dois, né? Pode jogar com o meio-campista atrás dos dois também, aí vai depender do formato, da formatação tática do Lyon pensando na sequência. Mas acho que do ponto de vista de minutagem e protagonismo imediato, o Bruno Guimarães vai para um lugar em que ele vai poder jogar, vai poder se destacar e vai poder mostrar o futebol dele rapidamente, imediatamente,
Se vai bem ou não, aí é outra questão. Aí vai da adaptação. Mas do ponto de vista tático e técnico, eu não vejo grandes problemas para imaginar a adaptação do Bruno. É claro que isso vai muito de jogador para jogador. Tem jogador que às vezes você espera muito, ele chega e não dá certo, às vezes você nem espera tanto, ele chega e dá certo. Então não existe uma regra para isso. Agora, em termos de capacidade, vejo sim como um dos meio-campistas mais promissores do Brasil nesse atual momento. Então é um jogador para a gente ficar de olho, não só na Ligue 1, mas também em Champions e também para a seleção, porque é de fato um excelente meio-campista. Quem perde com isso, tecnicamente falando, óbvio, é o Atlético Paranaense, né, que perde algumas das suas principais referências em pouco tempo. Se a gente for olhar para a construção do time, e a gente pode até voltar no ano passado, quando o Renan Lodge saiu, e o Renan Lodge teve uma chegada muito boa ao Atlético de Madrid também, né? Já chegou mostrando qualidade, a capacidade para mudar o perfil dos laterais do Simeone também. Então é um jogador que ainda está num processo de adaptação em alguns aspectos táticos, mas que tecnicamente já ofereceu muito e muito rapidamente. Eu até fiz vídeo aqui no canal sobre como a chegada do Renan Lodge ajuda numa mudança de perfil de ataque, de como funcionamento com bola do Atlético de Madrid. Vamos ver o Bruno Guimarães, qual vai ser esse impacto, se ele vai chegar e vai se consolidar, se afirmar pela qualidade que tem. Conta aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.